Assim como a solução de uma equação algébrica é um conjunto de números, assim como a solução de uma equação algébrica é um conjunto de números, a solução de uma equação diferencial é uma função. Então eu tenho que achar uma função que, derivada e somada com ela mesma, multiplicada por isso, dg. Vamos ver como está o nosso feeling para tentar antever coisas. Qual seria a cara dessa função v? Vocês sabem, só depende de uma boa pergunta. Qual é a função que derivada, cuja derivada reproduz a própria função? Vocês lembram de uma tabelinha que nós demos aqui na página 2? Se você ficar derivando a função exponencial, ela se repete. Derivada de elevado a lambda x é lambda elevado a x, derivada segunda de lambda ao quadrado, ela se repete. Então, como essa função somada com uma coisa tem que dar um número, provavelmente essa função é uma função exponencial. Provavelmente a função v de t é uma função exponencial. O que eu vou fazer agora é mostrar, dar essa solução e provar que realmente ela é. Então, a solução v de t é a seguinte. Está vendo a função exponencial aqui com expoente negativo? Então, a resposta, a solução dessa equação é esta função v de t. mg sobre b, 1 menos e a menos b sobre mt. Que cara tem essa função? Que cara tem essa função? Se eu fosse fazer um gráfico dessa função, eu veria alguma coisa assim, né? Eu veria alguma coisa assim. Aí. Ó, para t igual a zero, quanto vale v? Esse camarada pulou de um avião. Então, a velocidade vertical dele, y, é zero. Ele não tem velocidade inicial na direção y. Ele pulou do avião. Então, para t igual a zero, e elevado a zero é 1, 1 menos 1 é zero. Para t elevado a zero, v igual a zero, como eu queria. Então, esse gráfico parte daqui. Para t igual a infinito, muito tempo depois que ele pulou, eu já atingi a velocidade terminal muito tempo depois, tá certo? Para t igual a infinito, esse termo é nulo, a velocidade vale mg sobre b. Então, se aqui for o valor mg sobre b, essa função é essa função aqui, né? Ela 1 menos uma exponencial, dá isso aqui. Então, aqui está a velocidade terminal. Né? Será que é verdade isso? Se a gente usar aquele truque de igualar a velocidade terminal vezes b com a força-peso, velocidade terminal VL, o que é? mg igual a bvl. A força é igual a força-peso é igual à força resistiva na velocidade terminal. Portanto, VL é mg sobre b. Então, essa minha equação passa nesse teste. Velocidade terminal, mg sobre b. Vamos mostrar que ela realmente é a solução desta? Vamos mostrar. Eu não vou demonstrar, eu vou mostrar. Quanto dá dv dt? Vamos derivar essa expressão aqui. Derivada de uma constante é nula, então fica mg. Derivada de uma exponencial é b sobre m, menos com menos dá mais, b sobre m, e a menos b sobre mt. Derivada dessa função, mg sobre b, menos b sobre m, corta. E faltou um b aqui. Corta. Então, isso dá g e a menos b sobre mt. Essa é a derivada. Vamos somar com b sobre m, v e ver o que dá. Então, dv dt mais b sobre m. No lugar de v, eu vou escrever mg sobre b
1 menos E a menos B sobre mt. Isso aqui eu escrevi V. Então, dV dt mais B sobre mV, vamos ver quanto eu ganho? Vamos fazer essa conta? Ó, mBB, dV dt, mais o que que deu? O que que deu? G igual, então, dV dt, G E a menos B sobre mt, é isso, mais o que que deu aqui? 1 menos E a menos B sobre mt. Isto cancela isso, a resposta é G. Então, dV dt mais B sobre mV é G, essa é a equação que eu resolvi. Entenderam isso? Realmente ficou mostrado que esta equação, esta velocidade, é a solução dessa equação. Ou seja, eu não fiz uma prova, eu fiz uma mostração. Tá bom? E isso aqui, só para terminar, nós vimos então que uma velocidade de arraste pode pertencer a dois domínios, ou de baixa velocidade ou de alta velocidade. Bom, sobre gravitação nós já falamos um pouco, eu não vou ser muito repetitivo, né? A lei da gravitação universal foi proposta por Newton, ela obedece a uma equação do tipo menos Gmm sobre r ao quadrado, na direção r, é uma força atrativa, sendo que essa constante G vale 6,67 vezes 10 a menos 11 Newton metro quadrado por quilograma ao quadrado. Ela foi colocada ou recolocada aqui, porque com ela a gente pode fazer investidas curiosas. Por exemplo, a gente pode pesar a Terra. Né? A gente pode pesar a Terra. Pesar a Terra é uma coisa meio gozada, ninguém pesa a Terra. Né? A gente faz uma medida indireta da massa da Terra usando a lei da gravitação universal, que é o que nós vamos fazer agora. Tá? Então, o raio da Terra é conhecido. Então, pesando a Terra, né? Pesando a Terra, na verdade, eu vou querer estimar a massa da Terra. Né? E para isso, eu uso a lei da gravitação e medidas das quais eu disponho. O raio da Terra é conhecido e vale aproximadamente 6,37 vezes 10 a sexta metros. Esse é o raio conhecido. Né? Conhecido. Se eu usar esse resultado e escrever a lei da gravitação por um corpo de massa m perto da superfície da Terra, eu tenho que a força gravitacional é o peso dele. Estou considerando a Terra como um referencial inercial. mg igual a gmm sobre o raio da Terra ao quadrado. Certo? Gmm sobre o raio da Terra ao quadrado. Então, eu tenho que o raio da Terra ao quadrado é G, a massa m, portanto, a massa da Terra é RT ao quadrado sobre G vezes m R sobre G. G é uma grandeza conhecida. O raio da Terra é conhecido. G é uma medida que nós podemos fazer. Se eu admitir que G é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, dessa expressão, eu tiro que a massa da Terra é aproximadamente igual a 5,97 vezes 10 a 24 quilogramas.
Isso aí é uma maneira indireta de estimar a massa da Terra. Nós podemos brincar ainda com a lei da gravitação para rededuzir a terceira lei de Kepler, né? Agora a gente usa a lei da gravitação para fazer o título seria Pesando o Sol. Você tem o Sol, um planeta. Esse planeta pode ser a Terra. O que a gente conhece? Que a distância média da Terra ao Sol, essa distância média é da ordem de 1,5 vezes 10 elevado a 11 metros. O raio médio da órbita da Terra em relação ao Sol é conhecido e o período de rotação da Terra em torno do Sol é 365,3 dias. Isso dá 3,16 vezes 10 a sétima segundos. Então a gente pode brincar, escrever a lei da gravitação para tentar deduzir a massa do Sol. GMM, então aqui M é M, GMM por R ao quadrado, que é a lei da gravitação, essa é a força centrípeta que age sobre a Terra. M, V quadrado sobre R. Mas V a velocidade da Terra em torno do Sol, é 2π vezes o raio, 2πr sobre o período da Terra. 2πr sobre t ao quadrado. Né? V quadrado é 2πr sobre t ao quadrado. Então você vê que você tem um r, sobra um r aqui e um r quadrado aqui. Então se eu cancelar essas coisas, eu tenho que o período, né? O que aparece aqui? T quadrado igual a GMM sobre R ao cubo dividido por 2π. T, GMM R ao quadrado 2π. Então eu tenho que o período é 2π quadrado sobre GM R ao quadrado, R ao cubo. Esse R junta com aquele da R ao cubo. Ou seja, se eu examinar bem essa expressão, que eu deduzi aplicando a lei da gravitação universal, eu vejo que o quadrado do período de revolução é proporcional, isso é uma constante, né, ao cubo de sua distância média ao Sol. Essa expressão é conhecida como lei de Kepler. Com as informações que eu tenho, G eu conheço, a distância média da Terra ao Sol eu conheço, o período eu conheço, dessa expressão eu tiro que a massa do Sol é aproximadamente igual a 1,99 vezes 10 elevado a 30 quilogramas. E ainda tem uma maneira alternativa de pesar a Terra também, que é fazer a sua interação com a Lua, né? Pesando a Terra novamente, fazendo a sua interação com a Lua, eu tenho que T quadrado é 2π quadrado sobre GM R cubo. Essa é a lei de Kepler. Então, T2 sobre R ao cubo é aquilo lá. 2π quadrado, 2π ao quadrado. Aqui, ó, tem um parênteses aqui. 2π ao quadrado sobre GM. De novo, eu tenho que ter informações. O período da Lua em torno da Terra é aproximadamente 27,3 dias. E a distância média, o raio médio da órbita da Lua em relação à Terra é 382 mil quilômetros. Então eu conheço esse parâmetro e este. Com essas três coisas, eu determino de novo que a massa da Terra não pode ser diferente, né? É aquela 5,97 vezes 10 elevado a 24
quilograma. São curiosidades, né? Curiosidades que derivam, ou que redundam da aplicação da lei da gravitação. Então, agora sim, eu acho que esse final da aula é uma parte interessante. Nós vamos estar falando de movimento circular. Em particular, eu estou reservando uma demonstraçãozinha para o fim da aula. Mas então, é isso, né? Atrito ou forças no movimento circular. Eu vou imaginar que eu tenha, por exemplo, um disco que gira com velocidade angular ômega em torno de um eixo aqui. Um disco de raio R que gira com velocidade angular ômega em torno desse centro, e eu coloque uma moedinha sobre esse disco e faça a seguinte pergunta. Qual é a maior velocidade que esse disco pode ter para que a massinha não escorregue? Então é intuitivo. Você põe uma massinha aqui, se você girar muito depressa, ela tende a escapar, né? Então a pergunta é qual a velocidade, ou angular ou a tangencial, que essa bolinha pode ter para ela não derrapar sobre o disco. Então, aqui está envolvida uma situação de atrito. Nós vamos tentar colocar as forças que agem sobre a bolinha. Sobre a bolinha agem seu peso, mg, uma força normal do disco para cima, e a bolinha, se eu estou na iminência de deslizar, né, a bolinha tende a escapar para fora. Se eu aumentar a velocidade, ela tenta escapar para fora. A força de atrito estático é para onde, então? Para dentro, para o centro. Então, aqui eu tenho uma força de atrito estático, que é o que... Ela vai ser a força centrípeta. Então, essas são as três forças. Eu escrevo que a soma das forças na direção y é zero. Então, N igual a mg. Estou chamando de y essa direção e estou chamando de centrípeta essa direção. Certo? Soma das forças em y zero, soma das forças centrípetas, o que é? Soma da força centrípeta é a massa vezes a aceleração centrípeta, que é a massa v² sobre r. Mas a força centrípeta nada mais é do que a força de atrito. Então, na situação de iminência, né, ela é menor ou igual que μe vezes n, que é menor ou igual que μe mg. Então, mv² sobre r, que é Fe, é menor ou igual que μe mg. Ou seja, v² é menor ou igual a que μe gr. Ou v é menor ou igual que a raiz de μe gr. Essa é a máxima velocidade com que a bolinha com que o disco pode andar sem que a bolinha derrape. Nada mais do que a aplicação das equações do atrito numa situação especial onde a força é a força centrípeta. Então, isso aqui é um outro jeito, né, de você medir um coeficiente de atrito. Você mede a máxima velocidade que está na iminência de deslizar e tem com isso o valor de μe. Alguém não entendeu alguma passagem aqui? Se não entendeu, a gente repete. E aqui, agora uma situação muito corriqueira também na vida da gente. Acho que todo mundo já passou por uma experiência desagradável dirigindo, a hora que você entra numa curva e percebe que ao invés da curva C, você vai entrar numa curva assim, você percebe que ao invés dela ser super elevada assim, ou ela é horizontal, ou pior, que já aconteceu comigo, ela é inclinada para fora. Então,
todo mundo deve ter experimentado a dificuldade que é fazer uma curva numa estrada assim, né? Então, as estradas bem projetadas são super elevadas, de um ângulo tal que, eventualmente, até sem atrito, você consegue fazer essa curva. Se a estrada for bem super elevada, eventualmente até num chão liso, você consegue fazer essa curva com segurança. Nós vamos equacionar isso, né? E depois imaginar que tem um atrito e tal. Então, o desenho está na lousa, né? Força normal em movimento circular. Normal e movimento circular. Então, eu vou imaginar que eu esteja numa curva assim. Aqui o objeto que vai desenhar a curva. A curva é super elevada, mas o raio de sua curva é algo que está aqui, né? Essa estrada é assim, super elevada assim, tem um raio central em relação ao qual você está fazendo essa curva. Vamos colocar as forças que agem sobre o carro, o objeto aí. Um peso mg, né? E uma normal n. Esse ângulo é θ. Então, esse ângulo é θ. Esta componente aqui, né? Essa componente é n cosseno desse ângulo, que é o seno desse. Então, se esse for θ, esse também é. Então, essa componente é n seno θ. A outra componente da normal está aqui. É, então, n cosseno θ. Eu decompus a normal em vez de decompor o peso. A gente comenta isso daqui a pouco. Se tiver um atrito, nós vamos comentar daqui a pouco. Então, eu vou definir como eixos aqui o eixo Y, no qual eu mantive o peso, e uma componente centrípeta para cá, eixo C. Né? A nossa pergunta é com que velocidade esse carro pode fazer essa curva em segurança, mesmo numa estrada lisa? Se ela for super elevada corretamente, nós vamos ver que é possível fazer isso. As equações resultam muito simples. De novo, n cosseno θ igual a mg. Soma das forças em y igual a 0. N cosseno θ igual a mg. E soma da força centrípeta é a massa vezes a aceleração centrípeta, que é v² sobre r. E isso vale, então, n seno θ. Equação 1, equação 2. Se eu dividir 2 por 1, o que eu tenho? N seno θ por n cosseno θ, o que dá mv² sobre r dividido mg. Não errei, né? Então, m com m, tangente de θ, igual a v² sobre rg. Portanto, v é raiz de gr tangente de θ. Com isso, nós estamos mostrando que, se você ajustar a sua velocidade para este valor, conhecido o raio da curva, conhecida a inclinação dela, se você ajustar a velocidade para esse valor, você consegue fazer a curva sem sofrer risco nenhum. Agora, vamos colocar um atrito na estrada? Agora, a pergunta muda de figura um pouco. E nós vamos explorar o feeling de vocês exatamente para a força de atrito. Agora, você tem um ângulo, então você tem um bloco aqui, vai descrever um movimento, um círculo horizontal, né? Você tem
as mesmas forças, mg e n, né? E agora, qual é a máxima velocidade com que um carro pode entrar nessa curva se o coeficiente de atrito estático for μe? Mudou a pergunta, tá vendo? Supondo que há um coeficiente de atrito estático, qual a máxima velocidade que você pode entrar na curva, sabendo que o coeficiente de atrito estático é μe? Esse qualificativo máximo é o que mata a charada. Qual a máxima velocidade com que você pode entrar numa curva sem derrapar? Significa que se você entrar numa velocidade um pouco acima, você derrapa. Para onde você derrapa? Para onde você derrapa? Para fora. Para onde está a força de atrito? Para dentro. Como é que você decompõe? A força de atrito e a força normal na direção centrípeta. Vamos fazer a equação, vocês completam depois. Mas seria assim, N seno θ. N seno θ é a componente da normal. Para cá. É igual que estava ali. Né? A FE é cosseno. Então, certo? Esse ângulo aqui, esse ângulo é θ, esse ângulo é θ. Né? Esse ângulo é o suplemento, esse ângulo é o suplemento. Então, esse aqui é cosseno θ. Mais FE cosseno θ igual a mv² sobre r. Na condição de iminência, FE igual a μe vezes n. Certo? Continua a equação, etc, etc. Determina o V. Vamos mudar a pergunta. Qual é a mínima velocidade que você pode entrar numa curva sem derrapar? Isso significa que se você entrar com uma velocidade um pouquinho abaixo, você derrapa. Para onde? Para dentro. Então, para onde é a força de atrito? Para fora. Então, se você tiver a velocidade mínima, ou se lhe for pedida a velocidade mínima, esses dois adjetivos qualificam o sentido da força de atrito. Na situação de velocidade mínima, você tem tudo aquilo, o bloco, o peso, a normal, a projeção, só que agora, na situação de mínimo, ela quer derrapar para baixo, a força de atrito é para cima. Nessa equação vai aparecer um sinal trocado. Tá bom? E tudo ou mais é igual. Hã? Não entendi. Vai continuar sendo cosseno? Vai. Na direção centrípeta você tem esse valor aqui. Cosseno. Tá bom? Então, tudo igual, com exceção de que nessa expressão, n seno θ menos FE cosseno θ igual a mv² sobre r e determina V. Aqui determina V máximo, aqui determina V mínimo. Entenderam? Estão pegando jeito e sempre se perguntar para onde eventualmente é o sentido da força de atrito? Então, o que segue agora é um exemplo bastante interessante. Eu vou fazê-lo com detalhe e depois fazer uma pequena demonstração. Fica de olho agora nesse exercício, que nós vamos fazer uma pequena demonstração relacionada a ele. Então é o seguinte, ó, uma esfera de massa m ligada uma esfera de massa m ligada à extremidade de um fio que pode fazer um loop vertical. Ela vai descrever um círculo vertical agora, certo? Uma esfera ligada a um fio vai fazer um loop vertical. Eu faço algumas perguntas. Por exemplo, determine a tração no fio em função do ângulo θ que ela forma com a vertical naquele instante.
Segunda pergunta, quais são o valor máximo e mínimo dessa tração? Terceira pergunta, em que posição o fio que segura essa esfera provavelmente vai se romper? E quarto exercício, que é por si um exercício separado, que é o mais interessante. Qual a mínima velocidade que a esfera pode ter, aqui em cima, para completar a volta sem cair? Então, enquanto eu desenho aqui, a gente vai fazendo o nosso próprio enunciado, tá bom? Então, uma esfera, uma esferinha presa a um fio, né? Ela tem raio R, forma com a vertical esse ângulo θ, né? Eu pergunto qual é a tração em qualquer instante quando a velocidade é v e o ângulo é θ. A velocidade é sempre tangencial, não é isso? E o ângulo é θ. Então, item A, qual a tração? Vamos resolver item por item. Para determinar a tração, eu tenho que equacionar as forças no movimento circular. Então, eu tenho essa tração, uma força está aqui, a tração está aqui e a força peso está aqui. Certo? Esse ângulo que ela forma, esse ângulo aqui, ó, né, é o próprio ângulo θ. Esse é o ângulo θ. Então, eu tenho esta componente do peso é mg cosseno θ, e essa componente do peso é mg seno θ. A primeira coisa que você observa nesse exercício é que você tem uma força tangencial. Então, o módulo da velocidade não é constante. Essa velocidade, porque está sujeita à componente da força gravitacional, muda com a posição. O módulo dessa velocidade não é mais MCU. Mas então, com essa decomposição, eu posso escrever as forças do movimento circular. Eu posso escrever que soma de Fc igual a MAC. Então, T menos mg cosseno θ igual T menos mg cosseno θ é igual a massa vezes a aceleração centrípeta, mv² sobre R. Ou seja, T igual a m v² sobre R mais g cosseno θ. Então, a primeira parte do exercício eu já respondi. Para um ângulo θ com uma velocidade v, a tração é essa. Agora, vamos analisar comigo essa expressão, né? T é mv² sobre R mais g cosseno θ. Em que posição angular a tração é mínima? Em que posição angular a tração é mínima? A tração é mínima quando eu subtrair disso o maior valor aqui. Cosseno θ é menos 1 para θ igual a π. O máximo valor de g cosseno θ é 1. Se eu tirar 1g, eu fico com o mínimo valor de e. Estou tirando a máxima coisa. Então, t mínimo corresponde a θ igual a π. E quanto ela vale? T mínimo vale m v² sobre R menos g. Certo? M v² sobre R menos g. T máximo. A tração é máxima quando eu somar alguma coisa aqui. A máxima coisa que eu posso somar aqui é quando θ igual a 0. Então, eu somo g. Então, T máximo é
M V quadrado sobre R mais G, que corresponde a θ igual a zero. Ou seja, no ponto mais baixo. Aqui a tração é máxima, aqui a tração é mínima. Se eventualmente essa corda arrebentar, em que posição vai ser? Se eventualmente esse fio arrebentar, vai ser onde a tração é máxima, vai ser aqui. E agora sim, vamos resolver o último item do exercício, ligadão, porque esse exercício tem uma implicação interessante. Qual é a mínima velocidade que a partícula pode ter aqui em cima para completar a volta sem cair? Isso aí, essa é a conclusão que nós vamos chegar daqui a pouco. Então, vamos lá? Vamos fazer essa conta. Qual é a mínima velocidade que ela pode ter lá em cima para fazer a volta sem cair? Então, qual é a velocidade mínima que ela pode ter lá em cima para completar a volta sem cair? Numa situação genérica, lá em cima, eu isolo a partícula aqui em cima, sobre essa partícula atuam duas forças. A peso, onipresente, e a força de tração no fio, F. Numa situação geral é assim, né? Aqui é T. A força de tração no fio. Nós já vimos que nessa situação ela é mínima, mas ela pode não ser zero. Então, numa situação genérica lá em cima, essas duas forças atuam sobre a massinha. Qual é a condição? Aqui está a solução do problema. Qual é a condição para que essa bolinha faça a curva quase despencando? Quando ela estiver nessa condição, na iminência de cair, quem dessas duas forças é zero? T. Então, na iminência, você não percebe a tração. T igual a zero. Então, a equação centrípeta, a soma de FC igual a MAC, me diz simplesmente o seguinte: mg igual a mv quadrado sobre r. V mínimo ao quadrado, né? A força centrípeta é só a força peso e vale, como sempre, mv mínimo ao quadrado sobre r. Corte isso aqui, v mínimo é raiz de g vezes r. Ou v mínimo ao quadrado é igual a rg. Esta é a mínima velocidade que ela deve ter lá em cima para não despencar. Agora, presta atenção numa coisa. Numa outra situação qualquer, se v quadrado for maior que rg, presta atenção nisso agora. Se v quadrado é maior que rg, significa que necessariamente existe uma tração no fio, correto? Então, significa que existe uma tração no fio que não é nula. Tá certo? Existe uma tração no fio que não é nula. Então, o que essa bolinha sente ou percebe? Note que agora ela passa lá em cima com o fio esticado e não quer cair. Esta condição garante que ela não caia. Você podia pensar, por analogia com dois casos corriqueiros, um camarada em cima de uma plataforma, né? Ele sente uma normal para cima e algo que puxa para baixo, que eu chamaria de gravidade. Então, a gravidade que esse cara percebe é contrária à normal. Uma outra situação é quando ele se pendura a uma corda, né? Tem uma corda aqui em cima, ele se pendura na corda, né? Ele se pendura na corda, ele tem uma tração que segura ele, né? E a gravidade que ele percebe é para cá. Então, a gravidade é contra um empurrão ou contra um puxão.
Imagine na situação dessa bolinha. Se ela passa acima de RG, existe uma atração. A atração é para baixo. Aparentemente, essa bolinha percebe algo que a puxa para cima. Certo? Então, em vez da bolinha, eu vou imaginar um baldinho com água. Um balde com água, se mexendo para lá com velocidade V, com o raio R. Então, a condição para que a água desse balde não caia, né? A condição para que a água desse balde não caia é que V quadrado seja maior que RG. Tá? Então, eu trouxe aqui um baldinho, fiz uma marquinha aqui de tal modo que a distância do centro à água seja mais ou menos 80 centímetros. Eu medi aqui 0,8 metros, então V quadrado tem que ser maior que 0,8 vezes 10, tá bom? Ninguém vai brigar comigo se eu fizer isso, né? Estou arredondando G por 10, então isso aqui dá 8. Ou seja, a velocidade tem que ser maior que a raiz de 8 metros por segundo. Essa velocidade, como eu disse, não é constante ao longo do movimento, mas ela serve como uma boa estimativa. Então, se essa velocidade é assim, em que tempo eu tenho que fazer a volta para estar seguro? T é 2πr sobre V, né? Que é 6,28 vezes 0,8 sobre raiz de 8. Eu fiz essa conta, isso dá aproximadamente 1,8 segundos, e como 2/10 de segundo é uma fração pequena na nossa escala, vou arredondar para 2. Então, para que essa água não caia, eu tenho que completar o período de revolução em menos de 2 segundos. Se passar disso, essa água pode cair. Alguém me empresta um guarda-chuva? Tá aí. Então, eu vou fazer na direção de vocês, assim, se escapar, vocês que molham, tá bom? Então, ó. Não, vou fazer para cá. Eu quero eu quero pegar o cinegrafista. Então, ó, vamos contar 2 segundos. 2 segundos, olha. 1, 2. Então, ó. Então, vem um voluntário fazer agora. Você me tira da frente e toma cuidado, tá bom? Você me tira da frente, pega um embalo bom, hein? Pega um embalo bom, vai. Aí. Segue assim, ó. Aí. A física funciona, tá certo? Eu vou fazer uma outra brincadeirinha que envolve movimento circular, tá? Vou dar umas voltas rápidas com essa massinha em cima de minha cabeça num círculo aproximadamente horizontal. Então, ó. Agora eu solto isso aqui. Olha a água subindo. Tá vendo a água subir? O que está atrás disso? A hora que eu giro essa bolinha lá em cima, tem uma tração, que é mv quadrado sobre r. A hora que eu aumento o v, aumenta a tração. Essa tração vai balançar o peso. A hora que ela superar o peso, ela puxa o peso para cima. Tá certo? Era isso por hoje. Obrigado.